Olá, meu bom Luiz. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ao vivo e a cores. Ouvintes da 88 FM. Boa tarde. Falta de educação. Não é novidade para ninguém que a educação é determinante na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Talvez por isso o Tribunal de Justiça da Bahia tenha determinado o fim da greve de professores da rede municipal de Salvador, nossa capital, e ordenou o retorno imediato das aulas. Os juízes não viram motivo justo para a greve. A paralisação, visivelmente mais política do que trabalhista, foi porque aquele município ainda não aplicou o reajuste de 33,24% para o piso salarial determinado pelo Ministério da Educação. Desafiando a Justiça, no entanto, o sindicato da categoria, a APLB, disse que não vai acatar a ordem e que a greve continuaria. Quando a decisão judicial é a favor, eles cantam vitória na Justiça, né? Mas, quando é contra, eles dizem que não vão cumprir. Tem sido assim as coisas neste país. E aproveito para lembrar que a escola pública, a nossa escola pública, foi para o fundo do poço nas últimas décadas, prejudicando várias gerações de estudantes. Principalmente, na sua maioria, são estudantes filhos de famílias pobres. Isso ficou escancarado, né? Esse descaso para com essa faixa da população ficou escancarado nessa pandemia, com 2 anos letivos perdidos, onde houve muitos engodos e mentiras, né? Devido à ignorância e à falta de consciência, muitos gostaram dessas férias extras, forçadas, claro. Em Livramento, gostaram mais ainda quando foram passados de ano sem precisar estudar, sem ter aulas. Houve até relatórios falsos com o aval e a orientação da Secretaria da Educação. Uma fraude, sem dúvida, né? E o embrião disso pode ter sido aquele tal conselho de classe que nunca recuperou um aluno, sempre aprovou graciosamente. Distorceram a orientação dada pelo poder público para que nenhum aluno seja reprovado. Essa orientação era para que fosse ensinado até o aluno aprender e passar, e não para passar de graça. Por seu turno, o poder público também não deu as condições necessárias para isso. Nem as escolas exigiram, como seria o dever delas. E então, a escola optou por passar o aluno sem ensinar. Chegaram a criar, alguns anos atrás, a famosa frase: o Estado finge que nos paga. E a gente finge que ensina. O Estado, sim, fingia e ainda finge que paga. Isso se referindo aos baixos salários pagos aos professores. E como ainda é hoje, o professor finge que ensina, continua a fingir que ensina, o aluno finge que aprende e os pais fingem que não veem. E o futuro de várias gerações está perdido, pelo menos se depender da educação. O Homo sapiens. O que é Homo sapiens? Na minha fala de segunda-feira, citei rapidamente isso, me referindo quando surgiu o tal Homo sapiens. Só que ao invés de 150 mil anos, eu disse 50 mil anos. Porém, na verdade, não há um período preciso do surgimento dele. Pode ter sido entre 100 mil e 300 mil anos atrás.
E o que significa Homo sapiens? É uma expressão que vem do latim, uma língua antiga que não existe mais, mas que ajudou a formar a língua portuguesa. Significa homem sábio, homem que sabe e que pensa. É o mesmo homem de hoje. Fala-se que o Homo sapiens é a evolução do ser original que habitou a Terra, da família dos primatas. Seu antecessor seria o Homo erectus, que teria surgido há 1.500 anos. Com ele, a espécie teria passado a andar em pé, sem as mãos e pés no chão, ou seja, sem ser quadrúpedes. Sobre o Homo sapiens, em uma de suas falas engraçadas, gostaria de citar aqui, a ex-presidente Dilma inventou a mulher sapiens. Quando ela disse isso, foi motivo de muitos risos na plateia. E agora, por último, o velho, o menino e o jumento. É uma história engraçada, daquelas que havia antigamente nos livros didáticos, tendo sempre uma lição de moral. Há muitas versões da historinha de hoje. Na versão que eu escolhi, um velho ia por uma estrada montado em um jumento. E atrás, um menino o seguia a pé. Ao passar por um povoado, alguém gritou: "Que velho folgado! Vai montado e deixa a pobre criança caminhando." Ele ouviu o desaforo e resolveu ceder ao menino o lugar na montaria e passou a ir a pé. Porém, não demorou e mais adiante outra pessoa falou: "Mas que absurdo! O menino jovem e saudável vai montado no jumento, enquanto o pobre velho vai a pé." Aperreado com aquilo, e para ninguém falar mais nada, o velho decidiu ser melhor os dois montarem no jegue. Enganou-se. Logo, alguém gritou: "Que crueldade! Dois montados num jumentinho só." O velho então percebeu que não tinha jeito para a língua do povo e disse para o menino: "Agora só falta a gente carregar o jumento nas costas." E se pudessem fazer isso, certamente haveria muita estranheza e gargalhadas. A moral dessa história é que cada um deve tomar a decisão consciente do que considerar certo, sem se preocupar com o que os outros dizem ou pensam. E que cada um deve cuidar da sua vida e não da dos outros, a não ser para prestar um socorro ou uma solidariedade. Pensem nisso. Meu bom Luiz, é o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde.